Olá, maltinha fixe e bem-vindos de volta ao Subset. Eu sou o vosso narrador pessoal. Hoje vamos descobrir o que acontece quando um tipo mal educado decide armar-se em espertinho numa padaria e acaba com o açúcar em pó a denunciá-lo. Temos também uma colega de trabalho com uma lata monumental que se esqueceu que as mentiras têm pernas muito curtas, especialmente quando a chefia decide fazer perguntas diretas. E por fim, uma lição de etiqueta de casa de banho que envolve um organizador de porta e um colega de casa que tinha a mania de deixar o serviço a meio. Preparem-se para um fartote, porque estas vinganças são do melhor que há. Vamos a isto. Estava na secção de padaria da minha loja habitual. É um daqueles sítios onde costumam ter donuts frescos e onde só uma pessoa de cada vez pode escolher os bolos diretamente da vitrine. Enquanto eu estava a escolher os meus, um homem que devia ter cerca de 50 anos pôs-se logo atrás de mim a bufar e a suspirar. Ele estava impaciente, apesar de estar ali apenas há 2 segundos, e fez questão que eu percebesse o seu desagrado. Passado um instante, ele estava mesmo furioso. Em voz alta, insultou-me de forma gratuita. Chamou-me gorda e disse outros nomes desagradáveis. Voltei-me para trás e olhei fixamente nos olhos, mas não disse uma única palavra. Sou uma pessoa muito introvertida e evito sempre qualquer tipo de confronto. No entanto, naquele dia, aquele tipo conseguiu mesmo tirar-me do sério. Decidi afastar-me. Pensei em dar a volta e terminar as minhas compras quando ele saísse dali, mas ao passar por ele, no caminho de volta, vi-o com um donut em cada mão, ambos cobertos de açúcar em pó, a comê-los descontraídamente, sem os ter pago. A minha vontade era chamar-lhe tudo o que me vinha à cabeça ali mesmo, na cara dele. Eu estava a ferver de raiva, mas em vez disso, montei um pequeno plano de vingança. Fui ter com os funcionários da padaria e, num tom muito calmo, informei-os do que estava a acontecer. Disse que não sabia bem a quem me devia dirigir, mas apontei para o homem. Expliquei que o tinha visto comer vários donuts e a esconder outros tantos dentro do casaco e das calças. O funcionário ficou em choque, soltou uma expressão de espanto e, juntamente com outros 2 colegas, foi imediatamente tentar travar aquele devorador de donuts. Saí de lá o mais depressa que pude antes que eles regressassem. Só consigo imaginar o quão ridículo deve ter sido aquela conversa. Até me dá vontade de rir só de pensar. Aqueles donuts, cheios de açúcar em pó, que ele estava a comer com as 2 mãos, devem ter deixado provas bem evidentes em algum lado. Pois é, o feitiço virou-se contra o feiticeiro e aquele devorador de donuts aprendeu a lição da pior maneira. É que a arrogância às vezes paga-se bem caro. Mas olhem que a gente consegue ser ainda mais descarada no local de trabalho. Vejam só o que esta assistente administrativa teve de inventar para desmascarar uma colega que não queria fazer nenhum. Trabalhava como assistente administrativa e apoiava 5 profissionais. Estava completamente atolado em trabalho e, como o tempo estava a acabar, decidi passar parte das tarefas à Susana. Ela era conhecida pela sua preguiça, apoiava apenas 3 pessoas e, naquela altura, não tinha literalmente nada para fazer. Faltavam apenas 2 dias para o prazo final quando ela me despejou o trabalho todo de volta na secretária. Disse-me, com a maior das latas, que tinha estado demasiado ocupada para conseguir tratar do assunto. Eu sabia perfeitamente que era mentira. O departamento dela estava parado aquela semana. Para mim, aquela foi a gota de água. Decidi ali mesmo que ia fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para que ela fosse despedida. Fui falar com os 3 executivos que ela apoiava. Usei a desculpa de que estava a rever o fluxo de trabalho e perguntei se tinham alguma tarefa pendente com ela. A resposta foi unânime. Disseram que naquele momento não tinham nada. Isto nem era invulgar. O departamento deles funcionava por picos de trabalho. Ora estavam sobrecarregados, ora passavam o tempo a olhar para o teto. Já o nosso setor estava quase sempre no limite. Tive de fazer várias horas extraordinárias para entregar tudo a tempo. Como já tinha falado com a minha gestora sobre o excesso de carga, fui ao gabinete dela. Usei o que tinha descoberto sobre a falta de trabalho no outro departamento para sugerir uma revisão urgente da distribuição de tarefas. Na reunião de pessoal da segunda-feira de manhã, a nossa gestora foi direta. Perguntou-me por que é que eu tinha precisado de fazer horas extraordinárias para concluir o projeto. Limitei-me a dizer que deviam perguntar à Susana. Expliquei que aquele trabalho tinha estado na secretária dela antes de me ser devolvido. A Susana, sem hesitar, afirmou que o devolveu porque tinha estado muito ocupada. Foi perfeito. Ela tinha acabado de cair na sua própria armadilha. A gestora confrontou-a de imediato. Quis saber o que é que ela tinha estado a fazer e para quem. Uma vez que, tanto quanto sabia, a Susana tinha estado totalmente disponível. Perguntou mesmo aos 3 executivos se algum deles lhe tinha dado algum trabalho na semana anterior. Eles entreolharam-se, surpreendidos. Nenhum deles sabia que os outros também não tinham dado nada para fazer. A Susana ficou vermelha como um tomate e ficou a olhar fixamente para os sapatos. Tinha acabado de ser apanhada a mentir à chefe, à frente de toda a gente. Foi um momento penoso, todos sentimos o desconforto no ar. Eu sabia que o facto dela se ter recusado a ajudar quando não tinha nada para fazer ia deixar a nossa gestora furiosa. E não me enganei. As entrevistas para encontrar um substituto começaram logo na semana seguinte. Antes do mês terminar, a Susana já estava fora da empresa.
A Susana ficou mesmo encavacada, não ficou? Quem brinca com o fogo e com a paciência dos colegas acaba por se queimar à frente de todos. Mas deixemos o escritório de lado e vamos até casa, porque há dramas domésticos que exigem soluções criativas e, digamos que, bastante visíveis. O meu colega de casa tem um talento especial. Consegue usar o último quadrado de papel higiênico e, de alguma forma, não reparar que o rolo ficou vazio. Fica ali apenas o tubo de cartão, a coisa mais triste do mundo, ali parado como se fosse um sinal de aviso. E ele simplesmente vai-se embora. Já lhe pedi por favor. Já fiz piadas sobre o assunto, até já cheguei a colar um lembrete no suporte. Mas o resultado foi sempre o mesmo. Por isso, decidi parar de discutir e ir, mas era de tornar o problema impossível de ignorar. Comprei um daqueles organizadores baratos de pendurar atrás das portas e escrevi papel higiênico com marcador na bolsa de cima. Depois, pendurei-o na porta da casa de banho, mesmo à altura dos olhos. Nas outras bolsas coloquei coisas aleatórias, toalhetes, sabonetes extras, sacos do lixo, tudo para parecer normal. Mas a bolsa de papel higiênico, essa era a estrela da companhia. Também deixei de guardar rolos de reserva em qualquer outro sítio. Nada de estoque no armário, nada de rolos escondidos no parapeito da janela, absolutamente nada. Imaginem a cena. Se o papel acabasse e ele não tivesse substituído, tinha de se levantar, abrir a porta e olhar diretamente para a bolsa gigante que dizia papel higiênico enquanto tirava um rolo novo. Na primeira vez que isto aconteceu, ouviu-o resmungar qualquer coisa entre dentes. À segunda vez, ele acabou mesmo por substituir o rolo sem que eu tivesse de dizer uma única palavra. Agora, quando sobra apenas um rolo naquela bolsa, ele apressa-se a repor o estoque. O sistema é tão óbvio que ele deve sentir-se envergonhado se não o fizer. Eu sei que isto é um bocado mesquinho, eu sei, mas a verdade é que resultou. E pronto, ficamos por aqui com estas pérolas. É impressionante como há malta que acha mesmo que pode andar contra os outros sem consequências, seja por causa de um donut ou de um simples rolo de papel higiênico. E vocês, já tiveram algum colega de trabalho tão preguiçoso como a Susana? Ou alguém em casa que parece ter alergia a repor o papel na casa de banho? Contem-me tudo nos comentários. Quero saber se já tiveram de planear vinganças assim tão certeiras. Se gostaram destas peripécias, não se esqueçam de deixar aquele like, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem as próximas narrações. Fiquem bem e abreijos!